A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos partilharmos um pouco da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Hoje estaremos iniciando uma série de vídeos falando sobre a preocupação, que é uma coisa que tem acontecido na vida, tem acontecido e acontece na vida de todo ser humano. E a palavra de Deus nos ensina a viver sem preocupação ou aprender a viver com a preocupação, colocando ela debaixo da palavra de Deus. E hoje nós estamos com o tema desse assunto. O tema de hoje é: rejeite a preocupação e viva em paz. A gente sabe que não é uma coisa fácil, mas é possível, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus, que nos condiciona, que nos capacita, que nos habilita a vivermos uma vida sossegada. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 7, o apóstolo Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O texto é bem claro quando diz que a gente deve lançar sobre Jesus toda a nossa preocupação, ansiedade. Porque ele tem cuidado. O texto não diz que ele vai cuidar. O texto diz que ele tem cuidado, ou seja, está cuidando da minha vida, da tua vida, da nossa vida. A gente sabe que o corre-corre do dia a dia é sempre muito grande. Some-se isso ainda a turbulência dos dias atuais, como violência, desemprego, dívidas acumuladas, sustento da família, desobediência dos filhos, drogas, desejo de subir na vida, juros abusivos, escola e o trabalho. O resultado disso tudo, preocupação. Porque tudo que envolve a vida humana gera preocupação. Isso nos mostra, diante das coisas, dessas coisas que citei, que li para você, o quanto nós somos limitados, por isso nós nos preocupamos. Já dizia o patriarca Jó, no capítulo 14 do livro de Jó, verso 1, que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Então as coisas que nos cercam muitas vezes nos inquietam, nos levam a se preocupar, porque dentro da nossa visão da vida, a gente quer resolver, quer fazer as coisas de uma forma imediata, trazendo aparentemente uma solução rápida. E nem sempre é assim. A preocupação exacerbada não é um mal que aflige apenas os não cristãos ou os não crentes. Grande parte dos cristãos esquece do ensino bíblico, do ensino da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz no capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, ele diz que todas as nossas necessidades devem ser colocadas diante de Deus por meio da oração, já com ações de graça, ou seja, já agradecendo por estar recebendo aquilo que estamos colocando diante de Deus. O próprio Jesus nos ensina no capítulo 7 de Mateus que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas, boas dádivas aos nossos filhos. Aí Jesus diz: quanto mais vosso Pai Celestial não vos dará as coisas que lhe pedirdes. Então o texto da palavra diz que a gente deve ir a Deus, colocar diante de Deus as nossas necessidades, trazendo a Ele gratidão por terem recebido. Mas normalmente a maioria dos cristãos não fazem assim. Por isso,
vivem em constante alerta de preocupação. E isso faz um mal terrível à sua saúde física, à sua saúde emocional e principalmente à sua saúde espiritual, porque você peca contra Deus. De que forma? Porque na medida que você duvida do cuidado de Deus, você peca. Você está negando a fidelidade de Deus. E a palavra de Deus diz que é impossível Deus mentir. Capítulo 1, verso 2 da carta de Paulo a Tito, e o capítulo 6, verso 18 da carta aos Hebreus. Então, meus queridos, nessa conversa, nesse diálogo que nós iremos ter aqui através desse vídeo, quero que você tenha consciência de que você, como cristão, como ser humano, precisa confiar inteiramente no amor de Deus. O texto sagrado que nós usamos por base desse estudo bíblico é justamente o que citamos, 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele os teus cuidados, porque ele tem cuidado. A Bíblia não diz que ele vai cuidar. A Bíblia diz no presente, ele tem cuidado de vós. Filipenses, como eu citei, 4,6, diz que nós já devemos expor isso diante de Deus, as nossas necessidades, já agradecendo pelo milagre, pela provisão que ele vai trazer. E Jesus diz em Mateus 7, como eu citei há minutos atrás, que Deus é tão bom, é tão perfeito, que ele nos daria tudo aquilo que nós precisaríamos. Que, trazendo uma comparação entre nós e Deus, nós somos falhos, fracos, imperfeitos, pecadores e procuramos dar o melhor para os nossos filhos. Deus que é perfeito, que é santo, que é infalível, inerrante, não nos daria as coisas que nós precisamos? Com certeza ele nos daria. Porém, meus amados, dentro dessas questões, há ainda outras hipóteses, outras linhas, outra forma de pensar, que alguns crentes citam, pensam e falam. E dizem, mas eu pedi tanto e não recebi. Eu esperei tanto e Deus não me deu. Como está o teu coração? Não é? Como foi a sua oração? Porque o texto de Tiago diz, você pede e não recebe, porque não sabe pedir. Porque antes da gente orar, a gente tem que avaliar o coração. Se a sua petição é para uma autopromoção, ou é para a sua vanglória própria, aí sua oração não será respondida. Porque todo o bem de Deus é para enobrecer a vida do cristão e não para o enaltecer sobre os demais. Diz o livro de Provérbios, vamos ver, Provérbios capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus, ela traz nobreza, ela traz qualidade de vida a um indivíduo que, com um coração humilde, quebrantado, chega-se diante de Deus. Como um filho pede ao pai. Porém, quando nós vamos a Deus com um coração soberbo, egocêntrico, buscando em Deus recursos, porque todos os recursos são de Deus, conforme o Salmo 24 diz, minha é a terra e tudo que nela há, então tudo é do Senhor. Quando a gente vai a Deus com um coração humilde, expondo diante de Deus as nossas necessidades, Ele é suficientemente poderoso, diz o apóstolo Paulo, também aos Filipenses. Ele é suficientemente poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Então Deus, Ele quer e está sempre pronto e disponível para fazer o melhor por nós e para nós. Agora, quando nós vamos a Deus, o nosso coração tem que estar alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz. Se não está alinhado, a nossa oração não será respondida, porque ouvir, ele ouve. Agora, responder, aí é outra questão.
É tanto que o apóstolo João diz que quando nós oramos, quando formos orar, também devemos incluir isto, segundo a sua vontade. Então Deus sabe o que é melhor para nós. Quantas coisas eu mesmo já pedi a Deus pensando que seria uma bênção para a minha vida, naquele momento de desejo, de querer ter, de querer possuir, e que não recebi, e que depois de algum tempo, Deus me fez entender que se eu tivesse recebido, tivesse possuído aquele objeto, aquela coisa que eu queria, eu teria me prejudicado. Então, veio o tempo, veio a maturidade, e eu consegui perceber isso pelo Espírito de Deus. Então, meus queridos, quando a gente se preocupa de forma exacerbada, exagerada, a gente peca contra Deus. Porque a gente passa a desconfiar de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Diz que Deus é longânimo para conosco. A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamentou no seu seio. Todavia, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. O homem pode mentir, como diz, Paulo escrevendo aos Romanos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, ele diz que é impossível Deus mentir. Tito capítulo 1, verso 2 e Hebreus 6:18, que citamos isso no começo do vídeo. Então, a preocupação exagerada, ela desagrada a Deus. Por quê? São muitos os que vivem ansiosos, com a mente ocupada antes do tempo. Pessoas que sofrem com antecipação. Ocupam a mente com coisas negativas antes do tempo. Dominados por uma ideia negativa, fixa, inquieta e sobressaltada. Não conseguem pensar mais em nada a não ser nas suas dificuldades. Pessoas que concentram forças nas circunstâncias da vida. Pessoas que concentram suas energias, seu pensamento, seu tempo, dedicam a só os problemas que surgem na sua vida. E a palavra de Deus não nos recomenda assim. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos colocar tudo aquilo que vem a nós nas mãos de Deus. Você tem feito isso? Você tem colocado? Porque se você fizer, você vai descansar. É tanto que Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E em João 14, 27, ele diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições e tribulações. Tenha paz. João 14, 27 e João 16, 33. Jesus diz, para que você tenha paz. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições. Veja a afirmação de Jesus. Tenham paz diante das aflições. E a gente faz ao contrário. A gente se aflige diante das aflições. A gente fica pior em um estado emocional, muito pior, descontrolado. Muitas vezes perdemos a noção das coisas, falamos o que não devíamos, não é? E trazemos vergonha ao Evangelho, escândalo ao Evangelho, ferimos e machucamos as pessoas por causa das coisas que estão acontecendo. A gente se deixa envolver e aí vem com aquela ideia negativa, aquela inquietude, né? Fica o tempo todo dominado por pensamentos negativos e destruidores. Já se ensinou que para alguém ser livre dos problemas, precisa se definir a natureza do problema que ele enfrenta. Ora, você fica inquieto com as situações adversas que acontecem na sua vida. Mesmo que você fique inquieto, a sua inquietude conseguiu resolver? A sua preocupação diminuiu o problema? Resolveu o problema? Não. Não resolveu, com certeza. Entender que o problema é algo com que se pode
com que se pode fazer alguma coisa. Você tem um problema, pode fazer alguma coisa com o problema para solucionar? Faça. Não pode fazer? Descanse. Não tem o que fazer. Se você tem um problema e não tem como enfrentar ele, a melhor forma de se enfrentar um problema aonde você não consegue solucionar é orar, é buscar, é colocar na mão de Deus, porque Deus, ele é o Deus do impossível, do improvável. Quando tudo está fechado, ele abre, porque ele tem a chave de Davi, que ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. A chave de Deus dá em todas as portas. Porém, se não pode fazer nada com o problema, com ele, então o problema não é seu. Se você tem um problema e não pode resolver o problema já não é seu. O problema já passa a pertencer a Deus. Por isso que o texto diz, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque não pertence a você isso aí. Se você tem um problema, repetindo, um problema que você tem condições técnicas de resolver, amém. Você tem possibilidades, você tem vias, você tem meios de conseguir viabilizar algumas questões ou algumas dificuldades e trazer uma resolução, aleluia, louvado seja Deus. Mas se você tem um problema e não consegue, então esse problema não está na sua alçada, está na alçada de Deus. Você precisa recorrer a Deus, colocar nas mãos de Deus e esperar o tempo de Deus. Porque as situações, elas são agentes de Deus para nos tratar. Tudo o que acontece está dentro do controle de Deus. Deus não perde o controle de nada. Se bem que a maioria dos nossos problemas somos nós que criamos, que provocamos a maioria dos nossos problemas. E às vezes a gente provoca o problema, cria o problema e culpa a Deus pelo problema que nós mesmos provocamos. É preciso reconhecer constantemente os fatos da vida, aceitá-los, conviver com eles, mas deve considerá-los problemas. Aceitar as coisas, as circunstâncias que acontecem, você não tem como impedir que o problema aconteça. Há problemas que você cria e não percebe, mas há problemas que podem surgir e você não tem como evitar. Por exemplo, você não tem como evitar de ficar doente. Você não tem como evitar uma gripe, um câncer, ou uma dor de cabeça. Não tem como você evitar, porque são coisas que surgem do nada. Aparecem. E você não espera, então você não programou isso. Agora, as coisas que podem acontecer na sua vida, na minha vida, ou na sua, ou na nossa, há coisas que acontecem por conta das nossas decisões do dia a dia. Quando muitas vezes a gente decide muito pelo que sente e não pelo que entende. A gente não coloca, na maioria das vezes, os princípios da palavra para resolver as coisas. A gente coloca as nossas ideologias e não os princípios da palavra de Deus. E quando a gente coloca os princípios da palavra de Deus de lado, as coisas que a gente faz achando que o nosso intelecto e as nossas decisões estão 100% corretas, lá na frente o problema vai surgir. Por isso que eu citei Provérbios 10 e 22, que a bênção de Deus, ela enobrece, ela traz paz, ela traz tranquilidade. Ela não acrescenta dores. A palavra de Deus é bem clara quando diz lá em Deuteronômio 28, que quando a gente obedece, a bênção do Senhor vem até nós. Vem até nós. Jesus nos manda pedir para que a bênção chegue. Paulo nos manda colocar diante dele, agradecendo, porque a bênção vai chegar. Ou já chegou e a gente às vezes nem vê. Porque a gente fica tão ligado, tão focado na situação, no sentimento de dor, de perda, de tristeza, de resolução, que não consegue perceber à nossa volta que a bênção já está ali.
A bênção do Senhor já está ali. Porque todo cristão é filho de Deus. Cristão verdadeiro. Estou falando dos falsos cristãos. Falando de cristão verdadeiro. São filhos de Deus. E se são filhos de Deus, eles são amparados pelo Senhor. Amparados pelo Pai. Por isso que o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Deus é o seu pastor, por que você está tão inquieto? Você está tão preocupado, está tão perturbado? Descanse, espere, vivencie a palavra, ore a palavra. É uma oração poderosa, é quando a gente devolve a Deus aquilo que Ele nos deu. Ele nos deu a sua palavra. E quando nós colocamos ela diante dele, ele não tem como voltar atrás. O que é que tu estás vendo, Jeremias? Capítulo 1, verso 12 do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste muito bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então, quando a gente coloca diante de Deus a sua palavra, que está diante de nós, ó Senhor, a tua palavra diz isso sobre mim, a tua palavra diz isso para mim, a tua palavra traz uma promessa assim para mim. Então eu coloco diante de ti, Senhor, para que o Senhor, conforme diz a tua palavra, o Senhor honre a sua palavra. Deus responde de forma imediata, olhando, sondando e vendo o que há no teu coração. Você pode olhar em todos os momentos dos personagens bíblicos, quando eles oraram a Deus, oraram a palavra, e oraram com sinceridade, com integridade no coração, a resposta de Deus foi imediata. Quando Daniel começou a orar, buscando a Deus pelo seu povo, pela sua própria vida, a Bíblia diz que desde o primeiro dia, Deus respondeu a oração de Daniel. Porém, teve o obstáculo dos demônios que impediam a resposta chegar. Gabriel vinha com a mensagem, mas o príncipe da Pérsia impediu que Gabriel chegasse até Daniel com a mensagem de Deus para ele. Foi necessário Miguel vir para Gabriel descer e trazer a mensagem, mas a resposta de Deus não deixou de chegar. Era para chegar no mesmo dia, passou 21 dias para chegar, mas chegou. Muitas coisas podem acontecer para que a bênção de Deus não chegue até você. Mas se você confiar no poder de Deus, no agir de Deus, nada vai impedir que a bênção, a provisão, o milagre, a cura, a resposta da tua oração chegue até você. Se você crer. Porque nós não andamos, irmãos, diz Paulo no capítulo 5, verso 7 da segunda carta aos Coríntios, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E a Bíblia nos ensina que pela fé, muitos dos nossos irmãos do passado, de um passado recente, venceram reinos, venceram a força do fogo. Da fraqueza eles tiraram força, porque eles confiavam com o coração inteiro na ação, na provisão, na bondade, no amor, no agir de Deus a favor dos seus filhos. A gente tem um exemplo no capítulo 8 de Mateus, quando Jesus descia do monte da oração, de um período de oração, um leproso foi até Jesus pedir a Jesus que o curasse. Um leproso recorre a Jesus pedindo a ele ajuda, socorro, pedindo a cura para a sua enfermidade. Jesus responde a ele que ele quer curá-lo. Deus está sempre pronto a nos ajudar, a nos socorrer. Agora precisamos entender os propósitos de Deus para cada um de nós. Os problemas, as dificuldades, na sua maioria, são agentes de Deus para nos ensinar algo e não para nos destruir.
Aprenda isso. As situações que acontecem são agentes de Deus para nos moldar, para colocar a gente dentro daquilo que Deus quer. E o leproso estava doente. Não, a medicina da época não tinha como tratá-lo, como curá-lo. E ele recorreu a Jesus. E ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode curar-me. E Jesus disse: eu quero. Fique curado. Então Deus sempre quer o bom, o melhor para nós. O problema é como a gente vai a Ele. Observe que a expressão do leproso está lá em Mateus 8, verso 1 a 3. Ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu pode curar. Jesus disse: eu quero. Em outras palavras, o leproso estava dizendo: Senhor, se for da tua vontade me curar, me cure. E naquele momento, Jesus expressou a vontade de Deus na vida daquele homem. E nem sempre as nossas orações serão respondidas da forma que a gente quer. Paulo orou 3 vezes, diz a Bíblia lá em 2 Coríntios 12, e a Bíblia diz que ele orou 1, orou 2, orou 3, pedindo a Deus que removesse dele o espinho na carne. E a resposta de Deus para ela foi: eu já te disse, a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar nesta situação que você se encontra, Paulo. Eu não vou tirar o espinho na carne, fica com ele aí. Eu vou usar você assim, com esse problema, eu vou usar você com essa dificuldade, eu vou usar você sentindo esta dor, mas eu não vou tirar esse espinho na carne. E Paulo partiu para a glória com o espinho na carne, mas não deixou de servir, não deixou de ser crente, não deixou de pregar, não deixou de orar, não deixou de ensinar, não deixou de escrever as cartas às igrejas, continuou crente. Não é? Daí vem 2 perguntas que eu quero perguntar a você. Quem morreu no deserto? Quando o povo de Israel saiu do Egito. Quem foi que morreu? Todos aqueles que reclamavam, todos aqueles que murmuravam, todos aqueles que o tempo todo não tinham uma palavra de gratidão a Deus. Deus tirou da escravidão, Deus mostrou a ele o seu forte braço, o seu poder, passou com eles no Mar Vermelho. Durante o deserto, o Senhor trazia durante o dia uma coluna de nuvem para o sol não os castigar com o calor. De noite uma coluna de fogo para eles não morrerem de frio. E ao mesmo tempo para livrar ele dos insetos peçonhentos do deserto. Deus preservou a vida deles. Deus trouxe comida, cordonizes do mar, maná do céu, água saindo da rocha. E o povo só reclamava. E a resposta de Deus para o povo foi: todos esses que reclamam não entrarão na terra prometida. Não entrarão na terra que mana leite e mel. Então, quem morreu? Todos os que reclamavam das situações. Então, tem situações que acontecem que é um treinamento de Deus. Por isso que Paulo diz, na carta aos Tessalonicenses, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, ele diz: porque todas as coisas cooperam para o bem. Não é para o mal, é para o bem. Até as coisas de ruim que acontece com a gente, ela tem um propósito. Deus está nos ensinando alguma coisa. Deus está nos mostrando alguma coisa. Deus está nos corrigindo em alguma coisa. Deus está nos tratando em alguma coisa. Porque muitas vezes a gente diz muita coisa, fala muita coisa que não deve com outros, e se esquece que as nossas palavras têm poder e que Deus pesa cada palavra e que Ele cobra. O que a gente semeia, a gente vai colher. De que se queixa o homem? Queixe-se de seus próprios pecados, diz a palavra. Então não tem como. A gente precisa colocar-se nas mãos de Deus, entregar-se completamente. Me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Voltando à pergunta: quem morreu no deserto, senão aqueles que reclamavam, que murmuravam?
Quem sofreu com as serpentes ardentes? Aqueles que murmuravam. Ou seja, as serpentes ardentes trouxe dor, trouxe tormento através da sua picada. Eles sofriam, eles sentiam dor, eles eram atormentados com o acontecimento em que as serpentes vinham, picavam, feriam e machucavam eles. Isso está lá no livro de Números. Mas o remédio para isso, Deus trouxe a solução dizendo a Moisés: levanta uma serpente de bronze. E todas as vezes que eles forem picados, eles vão se lembrar que foram picados porque pecaram, murmurando, falando, reclamando. Sentiram a dor daquilo que eles fazem, daquilo que eles dizem. A serpente vinha e os picava, os machucava. Mas quando eles olhavam para a serpente de bronze, automaticamente eles eram sarados. Deus sarava para eles quando eles olhavam para a serpente. Não era a serpente que curava, não era o metal que curava, mas era a ação de Deus, porque estava dizendo para eles: olha, tu olhaste para a serpente porque tu lembraste do que tu fizeste. Tu olhaste para a serpente porque tu pecaste. Assim, essa serpente simbolizava Jesus, né? O metal, bronze, era símbolo da justiça. E Jesus disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja também levantado. E atrairei todos a mim, ou seja, todo aquele que olhasse para Jesus, que olhar para Jesus, vai ver o erro, o seu pecado, e vai encontrar nele a cura, a saúde, a resolução dos seus problemas. Meus queridos irmãos, nesse primeiro vídeo que nós estamos gravando desse assunto tão importante sobre preocupação, analise cada coisa, pense, confira cada texto bíblico e veja o que é que Deus está falando com você, falando para você e quer tratar você. Deixe o Espírito Santo mudar a sua forma de ver, a sua forma de perceber as coisas. Nós cristãos, servos de Jesus, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo e que nós não somos mais naturais, pois o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Mas nós que temos uma mente transformada, uma mente espiritual, nós discernimos, nós entendemos, compreendemos tudo e por ninguém nós somos compreendidos, né? 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, 15. Então é preciso analisar cada palavra que eu estou lhe dizendo, refletir, pensar, você fazer uma introspecção com você mesmo, comparar os textos bíblicos e ver que Deus tem e terá sempre o melhor para a sua vida. Descanse em Deus, coloque nas mãos de Deus a sua vida, lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele não te deixou e não vai te deixar e nem vai te desamparar. Diz o texto sagrado: não te deixarei e nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, se não me falha a memória, e o verso 5. Então é o que a palavra de Deus diz. Ele não nos deixará, Ele não nos abandonará. Porque Ele nos ama, Ele quer o melhor para a nossa vida. Ao assistir esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa da palavra. Deixe o seu like, faça seu comentário, se inscreva no nosso canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Assiste os nossos cultos pelo Instagram, @IBM Missionária Alianca, tudo junto. @IBM Missionária Alianca. Nossos cultos de doutrina nas terças, os nossos cultos de domingo, os nossos ciclos de oração na quinta e os nossos cultos jovens aos sábados. Entre, participe e veja que Deus tem uma palavra para a sua vida. Você está afastado? Volte para Jesus. Está sem quartel? Procure o quartel, ore a Deus, peça orientação para que o Senhor te traga para um quartel onde Ele possa cuidar, usar as pessoas para cuidar da tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim
nos permitir. Que Deus te abençoe e fica na paz. Beijo no teu coração.